Hoje iremos falar sobre um assalto muito doido de um grupo contra um trem que levava milhões em dinheiro e que teve um final muito inesperado. Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e sim mano, depois de meses sejam bem-vindos a mais um caso criminal. O caso de hoje é muito maluco, teve muitas reviravoltas, então se você curte vídeo assim, deixa o seu like pra me ajudar. Vocês sabem que esses vídeos aqui são sempre desmonetizados, o alcance é cortado e tal, é complicado trazer esse tipo de vídeo pro YouTube, então deixa o like, manda pros seus amigos e tamo numa campanha express aí, bora tentar chegar em 500 mil inscritos até o fim de fevereiro. Me ajude compartilhando os vídeos e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre postando os bastidores aqui do canal, beleza? Então bora lá pra esse caso criminal. O protagonista do nosso vídeo é o Ronald Biggs, um cara que é conhecido como o ladrão do século XX. Ele nasceu em Londres e viveu afastado do centro urbano, ele viveu naquelas cidadezinhas pequenas de interior, sabe? E ele era um garoto que adorava fazer bagunça, mas bagunça do jeito hardcore mesmo. O que você tava fazendo aos 15 anos de idade? Roubando lápis dos seus amigos? Esse cara aos 15 anos de idade roubou lápis e coisas do tipo de uma papelaria de onde ele morava e ele foi levado pra delegacia com 15 anos. 5 anos depois, lá com seus 20 anos, ele foi preso por 6 meses por invadir uma farmácia. Observação, ele fazia parte da Força Aérea e foi expulso. Depois de um mês em liberdade, ele foi preso de novo por ter roubado um carro e com 21 anos ele participou de um assalto a uma casa de apostas lá em Londres. O cara não parava quieto. Na verdade ele parou sim, porque ele foi preso. Na prisão ele conheceu um cara chamado Bruce Reynolds, foi um cara lá amigo de cela dele e tal, eles fizeram uma certa amizade e compartilharam suas histórias. Depois do Ronald sair da prisão, ele resolveu seguir sua vida de forma honesta, ele finalmente decidiu sossegar. Ele virou aprendiz de carpinteiro, casou, teve filhos, tava levando lá sua vida normalmente com a sua família, ele tava querendo focar nisso, até tava querendo construir uma casa pra ele, e enquanto a vida dele ia crescendo, chegou uma proposta de trabalho pra ele trabalhar na construção de uma casa que o dono era um maquinista de trem. A ideia da casa própria não saía da mente dele, só que ele não tinha dinheiro pra construir uma casa, ele precisava de um empréstimo. Como ele era o cara das gambiarras, o Ronald não queria fazer o empréstimo ali de forma oficial, de forma legal. Então ele foi atrás de um agiota. A agiota seria o cara que ia fazer o empréstimo pra ele, só que por fora, sem seguir as leis e tal. E obviamente isso é crime. Mas quem seria esse agiota? Sim, o Bruce, o cara que ele conheceu na prisão. O Ronald foi conversar com ele, foi colocar o papo em dia e tal, e ele descobriu que o Bruce tava armando um plano pra assaltar um trem junto com uma gangue. Olha as ideias do cara. O Ronald queria saber mais sobre a história, foi puxando o assunto e tal, e ele descobriu que aquele maquinista de trem que ele tá trabalhando, que ele tá arrumando a casa, faz parte dessa gangue. Então o Bruce, junto com o maquinista, chamou o Ronald pra participar da gangue, e aí ele pensou, bom, eu já roubei uma loja pequena, já roubei um carro, já invadi uma farmácia e uma casa de aposta, por que não roubar um trem? Ronald se juntou à gangue, totalizando 16 pessoas para executar essa ação maluca. O Bruce, durante a prisão, ficou sabendo da existência de trens pagadores, que seriam trens que transportam muito dinheiro de um banco ao outro. O Bruce, obviamente, por ele estar na prisão, ele já tinha cometido alguns crimes de roubo e tal, só que nada nessa magnitude. Porém, ele estava determinado, ao sair da prisão, ele ia roubar um trem, e esse seria o maior crime da vida dele. O planejamento começou 5 meses antes do crime. O Bruce ficou sabendo por meio de um informante que no dia 8 de agosto, alguns bancos escoceses iriam enviar muito, mas muito dinheiro para Londres por meio dos trens. Então eles escolheram essa data e fizeram todo um estudo. Viram que só ia ter 70 funcionários a bordo, só ia ter um segurança, um maquinista e que a viagem ia ser durante a madrugada. A gangue foi tão bem feita que eles tinham as melhores pessoas para poder executar essa ação. Tinham pessoas lá que cometiam crimes desde, sei lá, 10 anos de idade e até um jovem que era piloto de corrida profissional. Olha o grupo dos caras. Horas antes do ataque, todo mundo se vestiu com roupas roubadas do exército, pegaram 2 Land Rovers e um caminhão que também são do exército e levaram até uma localização específica numa ponte que o trem ia passar. A outra parte do grupo foi chegando no local planejado. Eles sabotaram 2 sinalizações da rodovia e uma delas eles mudaram o farol lá para amarelo, o trem ir diminuindo a velocidade quando ele estiver chegando, e a próxima sinalização eles mudaram para vermelho para o trem parar totalmente. Como o trem chegou, ele obedeceu a sinalização, parou, e aí ele foi até um telefone que fica do lado da rodovia para perguntar por que estava vermelho o sinal. Só que o telefone teve os cabos cortados pelo grupo, e aí então os criminosos
foram lá e renderam todo mundo. A primeira coisa que eles fizeram foi soltar alguns vagões de correio que não tinha necessidade de ir com eles, e seguiram viagem só com os vagões que tinham dinheiro para aquela ponte que a outra parte do grupo estava esperando. Eles fizeram isso de uma maneira muito rápida, e foram roubados 2,6 milhões de libras, o que dá mais ou menos hoje em dia 150 milhões de reais, e o peso desse dinheiro era de 2,5 toneladas. Mano, era muito dinheiro. Pegaram a grana e espirulitaram para uma fazenda chamada Letterslade. Ação encerrada? Beleza. Mas o que aconteceu com a galera? Primeiro que 11 dos 16 que participaram do grupo foram pegos logo nos próximos dias, incluindo Ronald Biggs, que foi preso em 1963. Eles fizeram muita coisa errada. Apesar do plano inicial ter sido feito tudo bonitinho, seguiram todo um planejamento e tal, quando eles chegaram na fazenda com o dinheiro, eles se embebedaram, deixaram um monte de digitais na sala, jogaram um banco imobiliário com o dinheiro que eles roubaram, e aí eles vazaram de lá sem ninguém limpar as digitais, ficou tudo lá. Na verdade, eles tinham contratado um cara pra limpar o lugar inteiro depois que eles saíssem da fazenda, só que esse cara simplesmente pegou o dinheiro do pagamento e foi embora sem limpar nada. Olha que vacilão. E uns dias antes do assalto, eles passaram em diversos locais públicos com muita gente, com os veículos que eles usaram no crime. Então muita gente já sabia que naquela fazenda lá tinha esses carros militares, então foi fácil da polícia chegar lá. E eles também contrataram diversos serviços para poder preparar a fazenda para o roubo, mas eles usaram os nomes reais. Então, mano, foi isso daqui para achar eles. Mas o Ronald não é qualquer pessoa. Ele é esperto pra caramba, e em 15 meses de prisão, ele fugiu. O Big subornou alguns policiais do pavilhão que ele tava, e aí ele subiu o muro da prisão usando uma corda. Ali do lado de fora ele entrou num carro e zarpou pra Paris, onde ele fez uma cirurgia plástica que hoje o valor dela teria sido mais ou menos de 200 mil reais. Viveu alguns anos escondido lá, também em alguns países das redondezas. Aí ele foi pra Austrália e continuou vivendo lá com a sua família, com seus filhos, sua esposa, durante 4 anos. Só que a parada tava azedando, mano. A polícia tava quase descobrindo a localização dele, então ele teve que tomar uma decisão. E em 1970 ele fugiu para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil, ficou no Rio de Janeiro e infelizmente para ele o anonimato não durou muito tempo. Em 1974 um jornalista britânico descobriu a localização dele e saiu em todos os jornais, saiu na mídia. E bom, acabou o tempo dele de liberdade, ficou 10 anos foragido. Acabou para ele, certo? Errado. Ele foi preso temporariamente, mas aí descobriu que o governo brasileiro e o britânico não tinham um acordo de extradição. Isso por conta de questões políticas da época, então ele não podia ser mandado pra lá, simples assim. Ele estava preso temporariamente, mas aí ele foi solto, e aí ele se casou com uma brasileira, e uma das pessoas mais procuradas do mundo, que era ele, se tornou uma celebridade no Brasil. É sério. Ele foi dono de uma casa noturna, ele recebia os britânicos para turismo, dava palestras com muitas pessoas para ele contar como que foram as histórias de assalto dele e tal. Gravou música com Sex Pistols, gravou cena de filme, apareceu na TV como entrevistado. O cara virou Deus aqui. Só que em 1981 ele foi levado à força por um grupo britânico para Barbados para ele ser preso. Mas aí os advogados dele chegaram e falaram: nananina, não, traz de volta, não pode fazer isso não, não tá na lei. E trouxeram o cara de volta. Mano, o Ronald tava basicamente rindo da cara de trouxa da justiça britânica. 20 anos e não prenderam o cara. Só que aí alguns anos depois, sim, em 1995, se eu não me engano, teve um acordo entre o governo brasileiro e o britânico para acontecer as extradições. Aí o cara se ferrou, certo? Não. Tinha passado tanto tempo do crime dele que, por lei, a justiça britânica não podia mais prender ele, não podia mais fazer nada. O crime dele já tinha sido invalidado. Então ele ficou no Brasil, continuou sendo popular, só que aí as coisas foram piorando, só que aí as coisas financeiramente foram piorando, ele ficava vendendo camisas com o rosto dele, com a marca dele. O cara ainda era popular, só que ele tava mal de dinheiro. E em 2001, ele decidiu ir ao Reino Unido e se entregar, porque ele já tava no fim da vida e ele resolveu se entregar. Ficou preso até 2009 e aí ele foi solto, porque ele já tinha cumprido uma parte da pena necessária lá, e ele já tava velho, tava com muitos problemas de saúde e precisava de cuidados médicos. E ele morreu em 2013. Ele falou que não se arrepende de nada que fez, porque isso garantiu um pedaço pra ele na história. Ronald Biggs, o cara que fez o maior assalto a trem da história, fugiu da prisão, virou uma celebridade e ainda riu demais da cara da justiça britânica. O cara era muito carismático, então ele conquistou todo mundo. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha curtido a volta dos casos criminais. Se você curtiu, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo, comenta outros casos criminais. E se você tá querendo aprimorar seus estudos, tá querendo aprender algo novo, tem um curso de programação aí na descrição, com preço muito bom, com aulas muito boas, dá uma conferida aí, eu recomendo demais. E é isso aí, pessoal, 500 mil até o fim de fevereiro, um abraço e tchau!
Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias. Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.